Pessoal, o clima, como não poderia ser diferente, foi de velório no Santos após a derrota por 7-1 para o Internacional no Beira-Rio. Eu fui tentar saber um pouco dos bastidores, de como o elenco reagiu, de como esteve o vestiário, também como foi a viagem de volta. E eu ouvi que no vestiário, no intervalo, houve muita discussão, broncas, aquele papo de que o Santos não merece passar por esse tipo de coisa. Mas já no final do jogo, com a derrota consolidada, o técnico Marcelo Fernandes prefere um discurso mais cauteloso, já vislumbrando o Coritiba, já com aquele papo do que passou, não podemos remoer isso, somos melhores do que isso, somos o time que ganhou 3 vezes seguidas e não o time que foi goleado pelo Internacional. Então, no intervalo, muita cobrança, no final do jogo, já o Marcelo Fernandes tentando contemporizar, jogar para frente e já priorizando a partida contra o Coritiba, quinta-feira na Vila Belmiro, jogo decisivo contra o rebaixamento. O voo de volta já foi aquele voo, todo mundo quieto, no fone de ouvido, aquele climão. E o Marcelo vai tentar reanimar o time já a partir do treino de hoje no CT Pelé. A maior discussão que existe no Santos hoje é sobre a preparação dos goleiros. Vladimir jogou, foi muito mal, todas as bolas que foram pro gol entraram. E aí há uma discussão sobre o preparador de goleiros Arzu, que foi um entusiasta da contratação do Vladimir, que não estaria pronto para ser o reserva do João Paulo. É um jogador experiente, o mais antigo desse elenco, um dos ídolos do clube talvez, mas há muita pressão nas redes sociais. Arzu contestado, essa vai ser uma discussão da diretoria, do coordenador Alexandre Galo, talvez sobre o futuro do Arzu, sobre a permanência do Vladimir, que renovou o contrato até 2025. No mais, é aquele discurso de elenco fechado, todos juntos, para tentar salvar o Santos do rebaixamento. Foi mais ou menos nessa linha também o discurso do Marcelo Fernandes, de que o Santos é o mesmo time que ganhou 3 seguidas e o mesmo time que agora perde 2 seguidas para Red Bull, Bragantino e Palmeiras. E essa discussão a respeito do Vladimir é importante no sentido de que o time não teve o João Paulo e nos jogos com o Vladimir, o torcedor não vê essa segurança que normalmente tem com o seu principal goleiro titular e também capitão. O detalhe, para além da goleada que é pesada, o Santos jogou como uma homenagem ao Rei Pelé no uniforme. Esse sinal do infinito aqui, ó, tá vendo exatamente no meio do distintivo? Na verdade, entre o distintivo e o símbolo da material de fornecedor esportivo, esse símbolo de infinito com a coroa do rei, exatamente em homenagem porque ele completaria 83 anos hoje, então jogou com essa camisa ontem. Eu vou chamar para a nossa conversa aqui sobre o Santos, sobre essa situação de possível rebaixamento ou não, o nosso colunista do All Sport, Luiz Rosa. Boa tarde, Rosinha. Perdão pelo tempo, graças pela paciência. Seja bem-vindo. Muito boa tarde, bom dia. Bom dia. Boa tarde já, Marcelo Razan, meu amigo PVC. Tudo bem com a... Acompanhei a resenha, é divertido acompanhar e também ficar muito bem informado sobre as coisas que acontecem no nosso... Fomos o quê? De norte a sul, leste a oeste desse Brasil? Não, no sul-sudeste só, né? A gente tenta viajar até fora do Brasil. Possível. Eu tô no Uruguai, para baixo, norte a sul do Brasil, para baixo. Você tá no Uruguai? Que marra, hein? Uruguai. Que beleza. O Uruguai só foi Brasil até 1825. Depois deixou de ser. Para ser preciso, de 1817 e 1825. Ô, meu monstro, hein? PVC foi dar uma olhada como é que tá a repercussão depois da vitória da Celeste para cima do Brasil, depois de tanto tempo vencendo 2-0. Brincadeira, evidentemente. Rosa, a nossa enquete que está na hora, eu já vou pedir o seu voto na nossa enquete, também para você argumentar sobre o que você acha. A nossa enquete é a seguinte: o Santos será rebaixado no Campeonato Brasileiro? 76% dos votos dizem que sim, 24% não, mais de quase 1.300 votos. Queria ouvir tua opinião com o contexto da tabela do Campeonato Brasileiro. A gente mostra mais uma vez para vocês. O Santos, nesse momento, é o 18º com 30 pontos, empatado na pontuação com o Vasco, mais abaixo no saldo de gols, e um atrás do Goiás, que é o primeiro time fora, com 31. E aí, Rosa, o Santos vai cair? Razan, eu acompanhei muito perto 3 rebaixamentos, basicamente como setorismo, né? Acompanhei Palmeiras, 2002... Palmeiras 2012 e Corinthians 2005, se não me engano. Eu sempre confundo o Corinthians. 2007, isso. Desses 3, 2 eu estava em loco quando caíram, né? Não estava no estádio. Palmeiras 2002 e Corinthians 2007, lá no finado, extinto, derrubado, Estádio Olímpico. E ao longo desses rebaixamentos tem um kit rebaixamento, né? E o Santos está preenchendo todos os requisitos desse kit de rebaixamento, que é troca de treinador,
jogos que o time dá aquele ânimo, né? Parece que quando você está na UTI e aí você tem uma recuperação rápida e dá aquele alento, fala assim, agora vai. Aí então, o time toma uma pancada e aí começa a caça às bruxas, a torcida tenta engajar. O Santos está nesse caminho, o Razan. Mas tem outro time ali que eu acho que está brigando com o Santos, apesar de ter jogado bem também, que é o Goiás. Então, dois já rebaixaram, que é o Curitiba e o América, esses já estão rebaixados, e aí fica aquela disputa entre Santos, Vasco, Goiás, o Corinthians. Então, assim, só que eles vão se enfrentar muito entre eles, né? Então, o problema do Santos é esse, é um time que não inspira confiança, e eu vou ficar um pouco em cima do muro, viu, Razão? Porque, assim, eles estão falando em 42, outra vez 43, nota de corte, o Santos tem 30, se não me engano, 32, 30, né? Então, assim, se você for pegar o aproveitamento do Santos nessas 10 partidas, ele tem que, no mínimo, conseguir 4 a 5 vitórias para conseguir metade da pontuação, para dar aquele 45. Eu não acredito que vai dar 42, não. Não sei, o PVC talvez é bom matemática mais do que eu, mas como eu já entendo um pouco de rebaixamento, então, assim, o Santos corre muito risco. Muito risco. Só para dar um panorama para a nossa audiência, antes de ouvir a opinião do PVC, no ano passado, o Cuiabá se salvou com 41 pontos. O Ceará caiu com 37. Mas no ano anterior, 2021, o Juventude se salvou com 46 e o Grêmio caiu com 43. Via de regra, a pontuação que é segura normalmente é de 45 pontos, você consegue carimbar com alguma tranquilidade, pelo menos nos últimos 10 anos. Todo mundo que fez 45 pontos se salvou no Campeonato Brasileiro desde 2013, eu estou falando dessa conta. Nesse caso de agora, para o Santos fazer 45, que é o número seguro, ele teria que ter 50% de aproveitamento. Faltam 10 jogos, teria que fazer 15 pontos, faltando 30 em disputa, 30 mais 15, bateria os 45. Eu tenho a impressão, e o PVC pode até me discutir se eu estiver errado, de que não será necessário os 45. Acho que com 42 vai salvar, que é o que o Rosa já tinha falado, né, Rosa? Mas aí tem outro detalhe. Então, você, por exemplo, quantas vitórias o Santos tem hoje? 8 vitórias. Então, você imagina assim, ele conseguiu 8 vitórias em 28 jogos. Isso. Certo? Aí você fala metade delas em 10. Em 10. É uma coisa que você falar, dá, né? Dá, mas é complicado. Ou fazer 3 vitórias e completar o restante com empates, mas também não é a missão das mais simples. PVC, como é que você vê? Que ele ganhou. Eu acho que o Santos vai cair. Eu não tenho como. Torço para que não caia. Acho que não vai escapar. E um pouco pela tabela que vem pela frente. Então, o Santos teve 8 vitórias, mas 3 foram nos últimos 5 jogos. Isso. Então, ele pode conseguir 5 nos próximos 10 jogos. Não é esse o problema. O problema é jogar no nível que jogou contra o Palmeiras, por exemplo. Né? Olha só. O Santos tem uma final de campeonato contra o Coritiba. Tem que ganhar do Coritiba de qualquer jeito na Vila Belmiro. Aí ele vai a 33 pontos. Ele pode chegar a 33 pontos e fazer o clássico contra o Corinthians no domingo, os dois na zona de rebaixamento. Acho improvável, porque o Goiás joga bem, mas não ganha jogos. Nos últimos 10 jogos, o Goiás ganhou 2. Só perdeu 1, mas ganhou 2. Então, assim, o Goiás é um time que empata. O grande candidato a livrar Santos ou Vasco é o Goiás. Porque o Goiás não ganha jogos. Ele empata muito. Acho uma coisa, da conta que você estava fazendo agora há pouco, Razan, é importante sempre olhar, assim, quando eu digo assim, o ano passado o Cuiabá se salvou com 41, o Ceará caiu com 37. Então o número mágico do ano passado foi 38. Perfeito. Você salvaria com 38. Né? Assim como em 2000, ano retrasado, o Grêmio caiu com 43, o Juventude saiu com 46. Mas o número mágico nesse caso é 44. Você não precisava bater 46. Então, 44 nos últimos 10 anos, 44 pontos salvou todo mundo. 44. A exceção é o Fluminense de 2013, que na última rodada fechou com 46 pontos em 17º lugar. E não caiu por causa dos casos Everton com H e André Santos do Flamengo. Por isso que ele não caiu. Mas ele fechou com 46 em 17º. Uma grande exceção. Mas olha a tabela do Santos, que o problema é você mobilizar, e você mobiliza contra o Coritiba.
mete 4-0 no Coritiba. Aí você fala, pô, ele veio do vexame do jogo contra o Internacional. E aí você pega o Corinthians fora e o Flamengo fora. Aí você mobiliza, digamos, com uma vitória duras contra o Cuiabá. Bom, chegamos a 36, que é Vila Belmiro. Aí tem uma final contra o Goiás fora, que é um jogo de empate, com 37. Aí ele pega o São Paulo, o Botafogo, São Paulo na Vila, Botafogo no Newton Santos, Fluminense na Vila, Atlético Paranaense fora e Fortaleza em casa. Se ele fizesse esses 37 até o jogo do Cuiabá, até o jogo do Goiás, ou seja, ele ganhar do Coritiba, ganhar do Cuiabá, empatar com o Goiás, mesmo perdendo para Corinthians e Flamengo fora, ele vai a 37. Sim. Ele vai precisar de mais 7 pontos, pelo menos, nos 5 jogos seguintes, que são São Paulo. Dá para ganhar do São Paulo, porque o São Paulo tá desmobilizado. São Paulo não venceu ninguém fora de casa, jogando na Vila Belmiro. Botafogo. Vai ser difícil. Pode ser que ele podia ser o jogo do título. Pode até ser, mas como tem uns adiamentos, é provável que isso se adie também um pouco. Mas o Botafogo pode precisar ganhar esse jogo. Aí depois tem o Fluminense, que pode ser campeão da Libertadores, ou pode precisar de pontos. Férias, ou exatamente precisando de pontos para ir para a Libertadores. Atlético Paranaense fora, brigando por Libertadores, e Fortaleza na Vila. Se você olhar para a tabela, faz 7 pontos até o jogo do Cuiabá, que é a primeira metade, dá para escapar. Só que precisa de uma mobilização que eu não sei se a sequência de jogos, por pegar Corinthians e Flamengo fora, se consegue mobilizar. Se você tomar 2 pancadas de Corinthians fora e Flamengo fora, com que ânimo você vai jogar com o Cuiabá depois de novo? A não ser que consiga incrustar nos jogadores o discurso que o Marcelo Fernandes fez na coletiva, de foi um dia típico, perdemos, esquece, apaga, tem que focar no jogo no próximo. Se conseguir colocar isso em prática, ok, para o jogo agora seguinte contra o Curitiba, mas repetir esse discurso para depois das partidas fora, né, que vai ter contra Corinthians e Flamengo. Projetando essa tabela que o PVC acabou de falar para a gente, Rosa, como é que você vê essa situação? É uma situação, eu também estava analisando a tabela, o Razan, PVC, realmente, assim, é muito complicado para que o Santos consiga realmente reverter a situação, principalmente pelo o ânimo da equipe, né? A gente viu agora o Mussetti falando, essa mobilização chegando, faltando 10 partidas, alcançar essa pontuação, é que, assim, eu tenho valor sentimental, viu, PVC, eu sou de família de santistas. Eu estou falando muito da questão muito do coração, torcendo para que não, mas o caminho do Santos realmente é fazer companhia, ou a Vasco ou a Goiás, e também não podemos esquecer também do Cruzeiro, que apesar dessa vitória sobre o Galo, deu aquela energia de ânimo, o Cruzeiro também não tá com essa bola toda para dizer que vai escapar do rebaixamento, não. Eu acho que eu coloco também o Cruzeiro e o Corinthians nessa briga. Acho pouco provável que ambos, que Cruzeiro ou Corinthians caiam, mas para mim esse grupo aí que você colocou na tela aí, Razan, Cruzeiro, Corinthians, Goiás, Vasco e Santos, daí sairão os 2 rebaixados. Também você não vai ao jogo contra Fortaleza, porque das 3 campanhas que você citou, você estava no jogo do rebaixamento todas as vezes, levando em conta que o Palmeiras caiu em 2012 no ônibus. Na Dutra. Esse eu não estava. Você não estava no ônibus. Eu estava no jogo, mas eu não estava no ônibus. Porque precisava de um resultado do jogo que estava acontecendo. Porque precisava de pontuação do outro jogo do Flamengo, né? Mas eu tenho amigos botafoguenses lá em Ribeirão Preto que já estão preparando a chegada do Santos, já falando que o ano que vem o Santos vai jogar no Santa Cruz, entendeu? Como o Botafogo não vai subir, já estão preparando o Santos já estão reservando camarote com a diretoria do Santos no ano que vem. Só para passar a última parcial aqui da enquete sobre se o Santos vai ser rebaixado ou não, mais de 1.300 votos para 77% sim, 23% não. Eu votei no não e vou dar uma possível projeção aqui, pensando nos 42 pontos, que a gente está imaginando que seja possível por essa barra de pontuação estar um pouco acima. O PVC vai dar uma rápida saída só enquanto eu faço essa explanação para vocês. Aqui nesse momento, o Santos tem 30 pontos.
pegando essa tabela que a gente acabou de projetar, se a gente imaginar 3 vitórias em casa, tá? Em jogos possíveis ou não. Curitiba, que é esse próximo agora, Cuiabá, e na última rodada contra o Fortaleza, eu imagino que o Fortaleza não vai estar mobilizado para essa última rodada do Campeonato Brasileiro, possivelmente já campeão da Sul-Americana ou não. É o representante do Brasil nessa competição. Então, 3 vitórias, estamos falando de 39 pontos, certo? Para chegar em 42, que não sei se vai ser o suficiente para salvar, teria que ou conseguir a 4ª vitória ou 3 empates. Não acho que é exagero o Santos empatar, por exemplo, com o São Paulo em casa. Não acho que é exagero o Santos empatar com o Goiás, que é um concorrente direto, e aí é uma final, tem um componente gigantesco aqui, que o PVC bem lembrou, porque são 2 times que estão brigando nesse momento. E aí, ou contra a Fluminense em casa, ou contra o Atlético Paranaense fora, teria que buscar pelo menos um empate. Isso para chegar a 3 vitórias e 3 empates, para chegar em pelo menos 42 pontos, que eu imagino que seja suficiente. Mas, nesse momento, isso tudo é teoria. A questão principal também é o que o PVC comentou. Você mobilizar os jogadores depois de uma sequência de 2 derrotas que podem acontecer, PVC, contra Corinthians e Flamengo. Eu acho que não vai ser o clássico do desespero, mas pode ser, né? Santos e Corinthians. Porque se o Goiás ganha do Fluminense, o Vasco vence o Internacional e o Corinthians perde seu jogo para o Cuiabá, pode ter Santos e Corinthians no domingo, e o Santos não ganha, o Santos mesmo ganhando do Coritiba. 33, todo mundo com 33. Você pode ter Santos e Corinthians com 33, o Vasco com 33, o Goiás com 34, né? Sim. Então pode ser Santos e Corinthians, pode ser Corinthians e Santos em Itaquera, o clássico do desespero, os 2 na zona de rebaixamento. Não, provavelmente vai ser. Não, assim, acho que não. Não, provavelmente vai ser um jogo de muita tensão, não que da mesma pontuação. Isso sim, porque eu acho que o Santos ganha do Coritiba, o Vasco empata com o Internacional, o Goiás perde do Fluminense. Então o Goiás vai estar na zona de rebaixamento no fim de semana. Minha impressão, estou aqui fazendo palpites, evidentemente, né? Não tenho bola de cristal aqui. Mas então eu acho que o Corinthians não entra na zona de rebaixamento antes do clássico contra o Santos. Mas pode entrar. Mas se a gente for fazer, Razan, já que a gente for fazer aquela fezinha, se o Santos não cai, quem serão os outros 2 que vão cair para vocês aí? Aí é difícil. Aí é uma discussão para outro de primeira. É outro programa, né? A gente já falou que o Corinthians é uma coincidência. O Corinthians foi campeão brasileiro com o Nelsinho Batista e rebaixado com o Nelsinho Batista. E o Mano Menezes rebaixou o Corinthians em 2007 e pode rebaixar de novo. Só que em situações opostas, né? É difícil. Eu acredito muito no trabalho do Mano. Mas são 5 jogos e o Mano não venceu no Corinthians ainda. Ainda está buscando a sua primeira vitória. PV, para te liberar, até porque eu sei que você está com um horário e também já liberar o nosso Rosa, agradecendo a paciência do nosso querido colunista aqui do All Sport também, e você continua votando na nossa enquete. Só para você trazer aquela última informação do Fortaleza, que eu acho que é legal, é importante, porque se falou muito a respeito do Caio Alexandre ter a possibilidade de ir para o Palmeiras ou não. Você conversou com o presidente Marcelo Paz a respeito disso, né? O Fortaleza entende que ele já pagou a primeira... O Fortaleza tem o Caio Alexandre por empréstimo com preço do passe fixado e ele exerceu a primeira parcela do direito de compra. Então, o Fortaleza entende que está assegurado com o Caio Alexandre para que jogue pelo Fortaleza no ano que vem. O Palmeiras não procurou o Fortaleza. Pode ter procurado o Reinaldo Pita, que é o empresário do jogador. Mas entre Palmeiras e Fortaleza não houve nenhum contato. E o Fortaleza já pagou ao Vancouver Whitecaps, proprietário do Caio Alexandre, a primeira parcela para exercer o direito de compra. Esse contexto, porque se falou nos últimos dias, não sei se algum colega noticiou, mas vi nas redes sociais, de que o Palmeiras poderia estar tentando a contratação do Caio Alexandre. O Fortaleza entende que já está segurado nessa questão. É isso, PVC? É isso aí. Pode acontecer um milhão de coisas daqui para frente, mas o Fortaleza entende, já pagou a primeira parcela, já exerceu o direito de compra. Obrigado, viu, PVC? Beijo. A Adriana também agradece. Grande abraço ao nosso querido Paulo Vinícius Coelho, nosso PVC, que está diretamente do Uruguai aqui nessa reta final de primeira. Então, o seu voto, eu vou deixar o seu voto como nulo na enquete, tá, Rosa? Vou deixar você passar dessa. Não, assim, não. Agora falando com a razão, Razan.
Eu voto no sim. Eu acho que o Santos vai ser rebaixado. Por mais doloroso que seja para a história do Santos, eu volto a dizer, como eu afirmei no começo, por acompanhar 3 rebaixamentos praticamente como setorista ali, dia a dia, ânimos dos jogadores, erros de diretoria, o time não joga bem, o rebaixamento não é construído nas últimas rodadas, eu sei que já beira um clichê, né, Razan? O rebaixamento é um processo, né, ainda mais agora com 38 rodadas, você não pode deixar para o final. Pode acontecer de escapar? Eu acho difícil. Então, para não sair de cima do muro, eu acho que o Santos estará na Série B o ano que vem, Razan. A situação do Santos é complicada realmente na tabela. Do ponto de vista de pontuação, nem é o maior problema. A questão é o desempenho e o futebol, que tem oscilado bastante. Conseguiu 3 vitórias, é verdade, com o Marcelo Fernandes. Não fez um jogo para perder do Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, embora tenha tomado 3-1. Chega a criar chances ali no começo do jogo, mas não faz o gol. E aí, nessa hora, quando você toma o gol, tem uma pressão psicológica muito forte. E o jogo contra o Inter nem se fala. Não viu a cor da bola. O Santos volta a campo, então, quinta-feira, diante do Curitiba, na Vila Belmiro. O Vasco recebendo o Inter em São Januário. Os times que estão ali na parte de baixo. E o Goiás visitando o Fluminense. Olha, essa reta final de Z4. Briga contra o rebaixamento, promete e promete demais. E o Corinthians, que ontem conseguiu um empate ali, ó, na Bacia das Almas, diante do América. O jogo acabou, como diz a maldade, o jogo do Corinthians já acabou, Razan? Os maldosos? Tal qual o do Botafogo, que terminou no dia seguinte, só nos acréscimos ali, o Corinthians conseguiu chegar e arrancar um empate, que foi comemorado pela torcida, mas o torcedor corintiano tá pé da vida, tá meio aborrecido com a situação do desempenho do time do Corinthians. Rosa, quero te agradecer pela paciência e pela participação com a gente, amigo. Eu que agradeço e sempre estou à disposição. O Lucena pode jogar para o Lucena. Quando precisar, estamos aí. Só se eu não estiver na estrada, o resto do que eu estiver em loco, eu estou disposto a ajudar e participar, sempre matar a saudade dos amigos aí. Pelo amor de Deus, não vem entrar na estrada, não, porque aí é segurança em primeiro lugar. Obrigado, viu? Um abraço.